Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou trazendo para vocês aqui mais uma análise sobre a MKR. Nós tivemos na semana passada, desde o dia 13, fazendo algumas operações nela, nós conseguimos fazer aí um retorno interessante de 20% sem alavancagem. E aí é o seguinte, quero mostrar para vocês aqui o ponto em que a gente analisou e teve as operações, tá? E vou deixar na sequência este vídeo, analisando na semana passada, onde foi que nós chegamos na análise gráfica com essas linhas que são traçadas aqui, que eu vou explicar para vocês, para quem é novo aqui no canal, para quem ainda não viu esse vídeo, vou deixar no card aqui em cima, tá bom? Aí é o seguinte, eu vou trazer agora para o tempo gráfico, só que antes de chegar num gráfico menor, né, um zoom in, aqui ó, nós temos o topo histórico dela em 6.347, que é um valor interessante. Tivemos o fundo dela lá em 417. E essas linhas aqui de resistência e suporte, que é onde o preço bateu algumas vezes e depois de bater várias vezes ele perdeu. Aqui a mesma coisa e aqui o fundo. Então, quando a gente perde uma linha, ela se torna uma resistência, né? Isso é uma regra básica, né, que às vezes a gente acaba confundindo. Mas vamos lá. Trazendo agora para o tempo gráfico de 4 horas, na semana passada nós tivemos uma análise gráfica dentro deste triângulo aqui. E quando foi que nós começamos a formar alguns fundos aqui em cima da média 200, tá? Quando ela perdeu a média 200 e ela fez esse rompimento falso e voltou para cima da média 200, eu havia feito uma análise aqui de que se nós conseguíssemos romper essa linha de tendência de baixa, que é essa laranja aqui que está cortando aqui por cima, ó, nós teríamos uma valorização interessante, tá? Por quê? Porque essa linha aqui é a linha que vem lá do topo histórico dela, lá em mais de 6 mil dólares. Então, significa que quando a gente rompe uma LTB de longo prazo, assim, a gente pode ter uma explosão de preço. E foi de fato o que aconteceu. Levou alguns dias, né, desde o dia 13 de setembro, até que a gente chegasse de fato aqui neste dia de hoje, que ela chegou no preço de 1.450, então já são 26%. Né? Eram 20, mas já foi 26%. E é o seguinte, aqui eu mostrei esses pontos de rompimento no vídeo que eu vou deixar na sequência para vocês. Nós rompemos essa LTB aqui de curto prazo também, atingimos o primeiro alvo e também atingimos o segundo alvo aqui, que é o 1.370. Nós temos já agora outras projeções de preço. E aí lá no nosso canal do Telegram eu passo algumas ideias bem interessantes sobre os pontos de entrada e alguns padrões que precisam ser confirmados para que a gente tenha de fato essa continuação de alta. Então já passei para o pessoal uma nova operação de entrada. Então quem tiver interesse, entra aí nesse link que está aqui na descrição do vídeo da nossa comunidade lá do Telegram. E através da comunidade vocês podem perguntar sobre como fazer parte do nosso canal, que esse mês já tivemos uma evolução bem interessante, muita gente já teve bons retornos. E vou deixar na sequência o vídeo educativo aí para vocês estudarem junto com a gente, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Fala galera, beleza? Quero atualizar vocês na MKR antes de eu sair para academia. É o seguinte, ela fez o rompimento ontem aqui, né, da LTB e tem uma resistência aqui, que é essa linha branca aqui, que são alguns topos e fundos anteriores aqui que eu tracei. E aí é o seguinte, quem não entrou, que quiser talvez entrar, e quem entrou para não ficar com medo aí, talvez porque está no negativo, nós temos aqui um suporte aqui, tem a média 100 e 200, a gente tem um suporte bem forte, são 3 suportes fortes aqui, tá? E ela está fazendo aqui, ó, fundo, topo, fundo, topo e agora um reteste, então ela está numa tendência de alta ainda. Tá? Então nós temos depois aqui ó, 1, 2, 3 resistências para poder fazer parciais ou esperar, se a gente conseguir romper tudo isso daqui, chegar realmente no alvo que é 1.350 que nós colocamos, um pouco abaixo dessa linha verde aqui. Tá? Então eu ainda sigo nessa operação, não estou preocupado com ela, que eu sei que ela está seguindo a análise aqui, eu acredito muito que vai dar certo. Deus abençoe, um abraço.